Olá, olá, muito boa tarde a todos. Cá estamos mais uma vez para uma conversa pontual. Hoje nós temos o meu amigo e irmão Dário Camate Gaspar. Eu tenho a graça de dizer que ele é mesmo meu amigo e meu irmão. E nada melhor do que uma conversa pontual com o irmão Dário para nós podermos ouvir dele alguma coisa sobre o reino e sobre aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e o que tem feito por intermédio da vida dele. Então eu queria que o irmão Dário se apresentasse, que é para eu não me babar todo, então é melhor ele mesmo se apresentar. Vai lá, Dário, força. Ok, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui ainda é de tarde, não é? São 5 horas ou 17 horas, como for melhor. Bom, é um privilégio, Zorobabel, amigo. Amigo, porque posso te ligar às 2 da manhã para, para me apoiar em alguma coisa e sei que vou poder ter a tua resposta. Então, o sentido de amizade, ele encaixa muito na nossa relação. E lembra muito um texto bíblico de João 15:15, né? Diz que tudo quanto recebi do meu Pai devo-vos a conhecer, por isso sois meus amigos e não sois apenas meus servos. Então, é um privilégio estarmos aqui, podemos compartilhar a respeito de um tema interessante, provocante, não é? E estamos aqui para caminhar um pouco em torno da reflexão sobre o papel social da igreja. A colocação em si o tema em si pode já deixar comentários, né? Se a igreja tem mesmo um papel social, se essas questões podem estar em torno disso. E pronto, é interessante refletirmos numa única perspectiva, é que com essa nossa abordagem, alguma coisa a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do reino de Jesus, seja revelado e conhecido. Boa. Ele é assim muito sábio, esse meu amigo, tem assim uma visão de muita sabedoria e eu aposto que vocês vão ser abençoados com esse ar dele de muitas parábolas. Bom, irmão Dário, tem uma célebre frase que João Calvino fala. Ele diz o seguinte: Cristo é o Senhor de todos os aspectos da vida humana e de que a palavra de Deus deve regular todas as áreas da vida. Que comentário o Dário pode fazer dessa célebre frase de João Calvino? Ok. Na sua originalidade e na sua fonte mais profunda, eu não a conheço. Porém, o sentido e o conteúdo que carrega, penso que encontra muito respaldo na palavra de Deus, não é? E o texto que eu escolhi para a gente começar a nossa abordagem, por acaso, dá um pouco esse sentido. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17 a 20, nos apresenta, na verdade começa no verso primeiro mesmo do capítulo 5, nos apresenta o Evangelho da Reconciliação, ou o Mistério da Reconciliação. No fundo se traduz na ideia de que Cristo veio ao nosso encontro e nos reconciliou com o Pai e nos deu a plenitude que temos de vida junto do Pai, e não só nos deu a nós e fez de nós também embaixadores da plenitude dessa vida, de tal modo que toda a beleza, toda a grandeza, toda a riqueza que existe na vida que está em Jesus, que as Escrituras dizem que é plena, então ele nos fez também advogados, não, mensageiros, embaixadores desta própria vida, para que, da mesma maneira que ela nos alcançou, tendo nós aceitado a vida de Jesus, também possamos fazê-la conhecida e fazê-la participar da vida de outras pessoas. Então não deixa de fazer todo o sentido a frase de Calvino, primeiro que exalta
a plenitude e o centro de Jesus Cristo sobre toda a revelação, sobre todo o conhecimento e sobre todo o fundamento da existência humana. Está lá Jesus, tudo. Depois, para todos, disponível para todos. Claro que a ideia não é entrarmos na discussão sobre a predestinação e não predestinação, mas conseguimos perceber claramente uma disponibilidade de Cristo em tudo. Não é? E nesse aspecto, Dário, qual é a relação disso com a ação social da igreja? O que é que isso tem de social? Tudo que você está a falar remonta para uma realidade espiritual. É que a intervenção de Deus na nossa vida não separa coisas, não é? Pronto. Há uma autora, e eu vou sugerir depois o livro dela, porque já estou a seguir a cábula do Zorobabel no final da conversa. Vou seguir aqui para fazer a sugestão. Há uma autora, e as duas sugestões vêm da Jocum, que eu trago para vocês. Na verdade, trago 3 sugestões, mas uma delas é Landa Cope. Landa Cope é uma missionária cofundadora da Jocum. Ela e o Loren são das pedras vivas fortes desse movimento missionário. A Jocum, que é Jovens com uma Missão, YWAM em inglês, Young with a Mission, que no fundo, a mim particularmente na minha caminhada com Cristo tem um contributo muito grande, que ela escreveu um livro que fala sobre o modelo social do Antigo Testamento e faz uma caracterização de uma época em que, uma época histórica próximo do século XIX, não é? Em que surgiu a onda das missões e do evangelismo. E a África é dos continentes que mais mereceu esse movimento e a afluência desse movimento. Missões urgentes, missões para a África, vamos alcançar os povos não alcançados. E mesmo antes disso, não é? Antes mesmo com a colonização, o Evangelho foi uma das ferramentas que também foi usada para garantir a colonização. Mas esse Evangelho não trouxe desenvolvimento, mas trouxe o desenvolvimento da Inglaterra, trouxe o desenvolvimento da Alemanha, trouxe o crescimento econômico dos Estados Unidos, trouxe a justiça social dos Estados Unidos e não trouxe para a África. Por quê? Porque construímos nós, ou foi construído para nós, ou foi construída para nós, a chamada visão dicotômica, onde separamos o sagrado do secular. E nisto dividimos duas coisas, não é? No lado do sagrado temos os evangélicos, o aspecto celestial, a música sacra, as matérias relacionadas com a salvação, as matérias relacionadas com o espiritual, de um modo geral. E depois, do outro lado, temos o secular, onde falamos de uma visão liberal, onde falamos de uma visão sobre o que é terreno, sobre as riquezas, sobre o que é material, não é? Nós aprendíamos enquanto criança que nós tínhamos que escolher entre o caminho limpo e o caminho sujo. Temos que escolher o caminho sujo, porque o caminho sujo é o caminho de Deus. Então, a ideia de uma falsa humildade, a ideia de um falso protótipo de santidade contribuiu para que a nossa visão sobre a interferência da igreja, o papel da igreja como entidade, corpo místico de Cristo, como entidade espiritual, sim, mas cuja presença tem impacto e tem transformação. Então, tem sido deturpada em função dessa dicotomia que se construiu. Boa. Nisto surge uma outra questão. Hoje temos várias correntes dentro da igreja em que uma defende de que a igreja deve cingir-se apenas nas questões espirituais, okay? Em que
Quando nós vamos olhar para a igreja, se surgir algum doente, só podemos curá-lo através da oração. Se surgir alguém com dificuldades, alguém que não tem capacidade para estudar, financeira, isso não é missão da igreja. Nós vamos nos dedicar exclusivamente àquilo que é a palavra e nada mais. Como nós poderíamos relacionar? A igreja tem responsabilidades na política e também na sociedade, na tua visão? Ok, não dava para fazer um live. Olha, deixa eu dizer-te, Zorobabel, que és a primeira pessoa que me coloca num live. É a primeira vez que eu faço um live, um live na vida. Não dava para fazermos um live todo com base no pensamento de outras pessoas. Mas quando eu vejo, pronto, quando falamos da igreja, nós estamos a falar da imagem de Cristo, certo? Estamos a pensar numa instituição que deve representar e reproduzir o Evangelho e a missão que Cristo depositou. Quando vamos olhar para isso, vamos analisar. Okay? Vamos tomar a Cristo como modelo, certo? Então, a gente vai olhar para uma situação. Né? Jesus está com os discípulos e ele diz, olha, armem o barco, vamos para o outro lado. Ok. Chegam no outro lado, o que acontece? Há um gadareno à espera dele. Depois de uma tempestade, alguma introdução sobre o tumulto, há um gadareno, né, que a Bíblia diz que tinha uma legião de demônios sobre ele e uma legião aqui é representada por representando do ponto de vista do exército, são 6.000 soldados. 6.000 soldados, estamos a falar mais ou menos de 6.000 demônios que perturbavam essa questão. Bom, estamos a falar de um tema espiritual, está a trazer a questão espiritual. Mas aquele gadareno, aquele menino endemoniado, vivia no cemitério. Estava excluído socialmente. Análise que vamos fazer do aspecto social disto. Dissociado da família, sem dignidade, sem proteção social e sem justiça. Quando Jesus, de fato, expulsa o demônio, os demônios que estavam sobre aquele menino, há uma libertação do seu espírito, mas há uma integração social. Há uma pessoa que agora pode ser regenerada dentro de uma determinada sociedade. Há uma dignidade dessa pessoa no meio social. São aspectos que a igreja, se é seguidora de Cristo, está chamada a fazer, a usar os mecanismos ao seu dispor para promover dignidade, para promover educação das pessoas que não saibam estudar, que não tenham oportunidade de estudar, para promover dignidade daquelas pessoas que, com o Evangelho, sim, boa notícia a respeito do reino, e essa boa notícia constrangeu um jovem que estava a observar todos os mandamentos que a lei estabelece. Foi junto de Jesus, mas o que é preciso, afinal de contas, para herdar o reino? Disse, tu já sabes, tu tens feito todas as coisas que são necessárias. Disse, então, e eu faço tudo isso. Tá? Disse, ok. Se de fato queres herdar a vida eterna e se queres uma posição diante de Deus, pronto, já que já fazes isso, pega as tuas coisas, vende e dá aos outros. O que quer dizer? Que evangelho é caridade e distribuição de bens? Não. Há uma mensagem que está lá, que é o desprendimento, que é a partilha. João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O modelo de Deus de amor está ligado ao desprendimento, está ligado a uma oferta, está ligado a um sacrifício, está ligado a um oferecer alguma coisa. E a referência, a porção do quanto Deus amou é medida pelo que Ele deu, pelo que Ele renunciou. Então a igreja é chamada a renunciar a algum privilégio, a renunciar a alguma coisa para o bem de outrem. Então o bem está sempre presente. O bem está presente na vida daquele jovem. Por que ele não era suficiente que ele ficasse preso no quarto adorando a Deus? Não era suficiente que ele ficasse preso nas quatro paredes, jejuando e fazendo tudo isso? Porque
isso Jesus fazia nos céus. Isso Jesus fazia na presença do Pai. Teve de renunciar o seu trono e vir manifestar um modelo de amor que a igreja é chamada a replicar. E se a igreja é chamada a replicar, então tem de fazer isso. Tem de fazer isso sim. Olhe uma mulher que está a ser apedrejada ou uma sentença ditada pela lei de Moisés, uma lei que merece todo o respeito. E essa mulher tem uma sentença sobre a sua cabeça, que essa sentença é de morte porque foi apanhada em adultério. Bom, adultério, sim senhora. O que vamos fazer aqui agora? Bom, vamos testar Jesus, já que ele está a vir com uma coisa nova, está a dizer que tudo que nos ensinaram sobre a lei está errado, vamos lhe colocar agora essa questão que a lei claramente diz, uma oportunidade. Está aqui a mulher, vamos fazer justiça. Sim senhora, vamos fazer justiça. Só que não vamos só fazer a dela, vamos fazer de todos nós, porque na verdade estamos cansados da injustiça. Então vamos começar por nós todos e vamos começar a fazer o seguinte. O critério da justiça é um pecado, uma sentença, certo? Pronto. Então, só pode fazer justiça quem é justo, certo? Pronto. Então, vamos, quem tem aí, quem está livre, que não tem nenhuma culpa que se pode pesar sobre ele, porque não pode ser objeto de juízo. Então, comece atirando a primeira pedra. A Bíblia diz que desde o maior ao menor foram desaparecendo. Mas estás a falar sobre pecado, estás a falar sobre Jesus perdoar pecado. Não. A falar sobre integração, justiça social. Estamos a falar sobre dignificação daquela pessoa. Aquela mulher foi restituída ao ambiente social. Jesus não trouxe um evangelho apenas que apresenta a Jerusalém celestial, mas naquela vida, neste momento, e desta maneira está a apresentar o reino de Deus. E é isso que a gente encontra nas bem-aventuranças. Quando Jesus vem ensinar a respeito do reino de Deus, ouviste falar, vos foi dito, Jesus traz o sentido do evangelho, Jesus traz a profundidade do evangelho. Está a dizer que sim, o que vocês fazem é bom, porém o sentido não é aquele. O sentido, o maior exemplo daquilo que vocês fazem na vossa vida religiosa, na adoração, na meditação, tudo isso tem que ter um valor, isso tem que refletir o reino de Deus. E a única linguagem que exprime o reino de Deus de maneira clara chama-se amor. E o amor não tem limites nem tem leis. O amor é sim cuidar de limpar a fralda da irmã que está suja. O amor é sim pegar no dinheiro e pagar a propina do irmão que precisa de escola. O amor é sim garantir dignidade. Por quê? Porque se é bom para ti, é bom para o irmão. Se faz bem para ti, faz bem para o irmão. Então, tudo que faz bem, tá. Então, a minha visão a respeito de que, e aqui já vamos entrar para a política, a minha visão a respeito do que deve ser feito pela igreja tá ali, ou seja, é uma expressão do amor. Mas a igreja é um centro de caridade? Não é. Não é, porque tudo passa pela visão que está por detrás, pelo fundamento que está por detrás da intenção e da iniciativa da igreja. Algumas pessoas fazem caridade porque lhes faz bem, lhes dá gozo, certo? Não. Nós fazemos, a igreja deve fazer. Eu gosto de... Desculpa, Zorobabel, não é muito o nosso modelo, mas temos que socorrer-nos às Escrituras. E eu gosto de socorrer-me das Escrituras e olhar para a carta aos Efésios. Por acaso, falo da carta aos Efésios porque temos estado a estudar essa carta, tem sido uma bênção, que ela fala de fundamentos profundos, intensos para a igreja. E eu gosto disso. Então, vê o que é que diz Efésios 2, 10. Diz assim. E, aliás, o verso 8 também ajuda a esclarecer, dizendo que a salvação, a integração na família de Deus, a integração no corpo místico de Cristo, o acesso às bênçãos e às promessas que foram feitas a Abraão e a nós chegaram por meio de Cristo, a esperança da eternidade, Jesus como fundamento de vida, nos é dado pela graça por meio da fé. Isto não há dúvida. Não há nenhum esforço que o Dário possa fazer, não há nada que o Dário possa fazer. Poxa. Mas depois disso alcançar o Dário, diz assim, somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Ou seja,
depois de ser alcançado, o meu propósito é fazer boas obras. Não é porque eu gosto, eu amei. Não, é a finalidade, porque é a natureza de Deus. É a manifestação da natureza de Deus que nós vamos ter de refletir essas obras. Essas mesmas boas obras, Deus, a Bíblia diz, já as tinha preparado antes. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que possamos ser santos e irrepreensíveis e nos predestinou para que a gente pudesse andar nas suas boas obras. Ou seja, há aqui uma previsão de Deus para que a gente fizesse isso. Bom, e se a gente achar que a igreja só deve fazer isso, o fundamento vai ser outro. O fundamento vai ser egocêntrico, vai ser egoísta, vai ser a manifestação da sua própria vaidade. E isso não se engana a Deus. Pronto. Já falei muito, né? Peço desculpa. Não, olha, tem que esgotar o pensamento. Bom, mas ainda eu gostaria que fosse bem pontual. Política. Porque nós hoje temos grandes problemas quando, por exemplo, envolvemos... A parte social é sempre muito mais fácil de ser dita, né? Porque até a própria Bíblia diz que Jesus depois fala que o evangelho é o cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, Jesus faz um ministério completo sobre pessoas que tinham necessidades especiais. Mas temos o lado da política. Como deve ser qual é a responsabilidade da igreja na perspectiva da política? Por vezes nós vemos que os políticos estão aí a criar várias leis. Ontem tivemos cá o pastor Vicente, e ele falou de uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, da violação da Constituição ao se aprovar uma lei ou uma associação que promove uma coisa que a Constituição está contra. Então, qual é, na sua visão, o papel que a igreja deve ter no meio disso tudo? Acho que nós acabamos sendo muito omissos e temos entregado isso só para o Estado resolver. Ok. Eu penso que o chamado da igreja na influência da sociedade não sou muito defensor, embora reconheça a importância, não sou muito defensor que provavelmente Deus venha mudar e venha interferir na sociedade por meio da igreja, através dos movimentos, sei lá, nessas campanhas e nessas lutas que se podem levantar. Eu penso que o principal instrumento, a principal ferramenta que a igreja tem é o seu testemunho e é o seu exemplo. E a ideia é que a igreja seja um discipulador das nações. A minha perspectiva em relação ao impacto da igreja nos domínios da política, da economia, da comunicação, do desporto, de todas as áreas chamadas seculares ou sociais, é através do testemunho dos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos que a criação, toda a criação está expectante pela manifestação dos filhos de Deus. Ela está expectante para ver o que é que vai sair do Dário, afinal de contas, quando colocado na condição de juiz. O que é que vai sair do Dário quando colocado na condição de comerciante? O que é que vai sair do Dário? Porque nós somos chamados a ser luz e sal, onde a gente vai ficar. A igreja como tal. O que a igreja deve fazer? Se posicionar? Pode, é um direito cívico. Se a igreja, no modelo de organização social, ela é uma associação de direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei, podendo fazer conhecida a sua convicção e devendo fazer respeitar a sua ideologia, nestes processos legislativos de aprovação de leis, nestes processos administrativos de tomada de decisões que tenham impacto direto na violação do direito da viúva, na violação do direito do órfão, na promoção da dignidade da pessoa humana ou na postergação desta dignidade, sim, a igreja pode fazer. Mas nada é mais forte do que o testemunho. Porque até Jesus chegar,
o evangelho era pregado, o evangelho era pregado, a mensagem de Deus, a palavra de Deus era pregada, mas a Bíblia diz que ele ensinava com autoridade. A autoridade aqui é traduzida com um testemunho, com uma testificação de que é possível. Zorobabel, sabes o que é mais difícil nos dias de hoje? Não é organizar um evento de sopa solidária, porque não precisa ser crente para fazer isso. E glória a Deus que a sociedade angolana, culturalmente, tem esse cariz solidário. Nós estamos a dar dinheiro, aqui não posso falar porque também sou do Estado, mas nós estamos a contribuir para o Estado resolver problemas que o Estado devia resolver. Eu fiz transferência para a conta do Tesouro para apoiar as pessoas com necessidades. Dário, pronto, fiz porque entendo que, apesar de tudo, aquilo vai poder beneficiar alguém, porque o valor está lá. Então, nós temos essa característica solidária. Mas o que vai fazer peso, o que vai fazer diferença na intervenção da igreja e que pode gerar o chamado avivamento é a igreja se posicionar como embaixadora de Cristo, como testemunho de Cristo. Não há ninguém, à exceção desse homem que eu falei, desse jovem, não há ninguém na Bíblia que eu me lembro que tenha chegado perto de Jesus, daquilo que eu pude conhecer da Bíblia até agora. Chegou perto de Jesus e saiu dele do mesmo jeito. Ou seja, a igreja está posicionada num local. Zorobabel, quando a terceira igreja batista de Luanda se for retirada daquele lugar, a comunidade tem que sentir a falta dessa igreja. A comunidade tem que sentir que nós tínhamos um parceiro que nos mostrava a Deus, através das suas ações, através do cuidado, através do reflexo de Cristo. Nós estamos à procura não de ensinos. Sim, precisamos de ensino, sim, porque é pela palavra. Mas precisamos que esse ensino seja corroborado com algum ato de fé, com um ato que comprove essa visão social. Ok, boa. Tem aqui uma linha, uma corrente. Como eu não posso discutir com meus convidados, então não vou discutir. Vou deixar isso para Mas é interessante refletir há várias correntes, mas essa é a corrente que o nosso convidado defende e é legítimo. Também é bíblico, é bom que se diga isso. É bíblico essa questão da separação das coisas e da própria manifestação. E, na verdade, a igreja acaba sendo mais uma comunidade de testemunho de fé do que propriamente dito o ativismo. E eu vou linkar exatamente com uma das perguntas que eu tenho aqui no meu guião, é que, por vezes, acaba se confundindo, e eu aqui vou citar vou dar uns exemplos. Num certo país, há ali problemas da questão tem um presidente que subiu, né? É novo presidente, e ele é encarado como evangélico. É assim que o tratam, é o presidente dos evangélicos. Mas esse mesmo presidente dos evangélicos acaba sempre cometendo problemas, põe as mãos entre os pés e viola aquilo que, por exemplo, a Bíblia diz. Com essa pergunta, eu queria perceber quais são os cuidados que devemos ter para não confundir a questão do testemunho cristão com ativismo político. Bom, é uma pergunta desafiante. E como não tenho uma resposta assim, à altura dos nossos amigos que estão a nos acompanhar, não é? Eu vou fazer recurso à Bíblia. Sabes, lembras quando Samuel estava a conversar com Deus a respeito de o povo querer que seja atribuído a eles um rei, porque os outros povos tinham rei. E quando Samuel ficou triste e foi falar com Deus a respeito disso, Deus disse, não, Samuel, eles não te rejeitaram a ti, eles estão a rejeitar a mim. Só que quando fores falar com eles, vais lhe dizer, olha, os vossos filhos vão ter que se alistar ao exército para proteger o rei. As vossas filhas vão ser concubinas do rei. A vossa produção vão ter que deixar algum tributo para o rei. E eu acho interessante
essa colocação de Deus para Samuel, porque me mostra que o próprio Deus respeitou esta instituição Estado, percebe? Que Deus respeitou o modelo de organização de funcionamento como o Estado se estabelece. Deus é soberano, mas há uma coisa na soberania de Deus incrível, que ele permite que o homem participe dela, que ele permite que a sua soberania conviva com as instituições, com a atuação do homem. Então, esse enquadramento que fiz era, no fundo, para dizer, não é o número de pessoas ou a ideologia religiosa que os membros de uma organização dão para um partido político que vai determinar a intervenção de Deus. Eu tenho receio de estar a ferir suscetibilidades, mas uma nação não muda porque venceu um partido religioso. Aliás, não vamos falar, vocês, os teólogos, sabem que todo homem é por natureza religioso, religado a quê, conectado a quê, é outra discussão. Porém, um partido com alguns valores cristãos, com alguma defesa cristã, não é necessariamente um sinônimo de mudança. O que faz a diferença é o líder do partido ser de fato cristão. Ser cristão vai fazer com que haja um governo feliz. A Bíblia diz. Haja um José conduzindo destinos, que pensando naqueles que governam, com o modelo de governo, em termos de organização, de funcionamento do Estado, o Estado tem uma dinâmica, tem um modo de funcionar, tem um modo de se organizar. Quem está lá, quem toma decisões, a pessoa que está lá, sendo cristã, ele vai pensar nos efeitos das suas decisões de modo diferente do que aquele que não é cristão. Ele vai pensar nas famílias que podem ser afetadas por uma política pública, e vai pensar isso porque o amor de Cristo que lhe alcançou lhe faz pensar daquelas pessoas. Lhe mostra que não é para você que você deve viver, não é para o egocentrismo, não é para a satisfação do seu próprio ego que você está ali colocado. E aqui lembramos da história de Esther, então está lá o tio dela ali dizer, olha, não foi para um tempo como esse, um tempo em que você pudesse manifestar a tua identidade com Deus, que você foi colocada nessa situação. Então, a questão do Bolsonaro, ser cristão, não ser cristão, as convicções dele devem ser demonstradas naquilo que ele efetivamente escolhe. E em termos de política, em termos de posicionamento, bom, nem sempre é clara essa perspectiva. A meu ver, e a minha apreciação vale o que vale, e eu assumo a responsabilidade sobre ela, nem sempre é clara a assunção do valor do caráter e do fruto do Espírito Santo, que deve acompanhar um cristão. Então, não me parece que seja isso. Sim, a igreja se posiciona, a igreja apoia, a igreja discipula, a igreja forma as nossas crianças, que lhes ensina a respeito do cuidado do bem comum, que nós cuidamos, ensinamos na Bíblia, na escola bíblica, nós pregamos nos púlpitos a respeito da construção desse novo homem, gerado pelo Espírito de Deus, transformado pela presença de Deus e pela palavra de Deus, para que ele possa dar frutos a respeito de quem Jesus é. Aonde ele for colocado, em qualquer área, como professor, como médico, em qualquer área, até mesmo como músico, até como produtor de cinema. Nós conhecemos os irmãos Hendrick, que você conhece, os filmes dele acabam sendo premiados em Oscars. Eles fizeram Prova de Fogo, eles fizeram todos esses filmes. Aquilo se tornou um ministério para ele. E você percebe a excelência, percebe a clareza do evangelho na comunicação dos valores, e usam as mesmas ferramentas que os outros produtores
usam. Então, eu creio que não é o método que faz, mas é a essência do que faz. É aquela pessoa que está lá colocada, é aquela pessoa que está lá como diretor-geral daquela instituição, é aquela pessoa que está lá como consultor, é aquela pessoa que está lá como ministro, como presidente, que faz a diferença. Essa pessoa precisa ser alcançada, essa pessoa precisa ser objeto da nossa oração, essa pessoa precisa ser objeto do nosso cuidado como igreja. Ok. Permita-me fazer uma súmula das duas questões. Bom, primeiro ponto que se deve ter é a atenção das muitas coisas que o irmão Dário disse, é que nós não somos ativistas. A igreja não pratica ativismo político. A igreja, ela de facto, pode efetivamente lutar por algum direito porque é legítimo, e nós que somos a igreja também podemos lutar pelos nossos direitos, mas nunca devemos nos esquecer que a nossa real missão não é lutar por direitos, é na verdade transformar o legislador de tal maneira que ele produza leis justas para que todo mundo consiga efetivamente se enquadrar. Diante disso, tem uma questão que eu faço agora que está muito ligada com a situação que vivemos nos dias de hoje. Qual seria, então, o papel da igreja diante dos problemas sociais? Nós, por exemplo, hoje temos muita fome. Todo mundo fala de pandemia, Covid-19, mas, na verdade, o que está por detrás disso é a fome que as pessoas passam. As pessoas estão a se sacrificar, correndo o risco de se infectar. Qual é o papel da igreja diante do problema social que nós temos hoje? As pessoas têm fome. As pessoas provavelmente estão a perder empregos. Como a igreja pode agir? Nosso papel como igreja é atender o pobre e o necessitado. Não fazer muitas contas. É atender aquele que está a bater a porta a pedir comida, a responder a isso já. Porque quando Lázaro foi retirado do túmulo, a primeira coisa que Jesus disse, olha, lhe dá onde comer. Está muito fraco, ficou 4 dias aí. Ficou 4 dias aí, ele precisa de comer, porque a necessidade física é para ser atendida, e nós temos que atender. Nós temos que cuidar, nós temos que disponibilizar o nosso carro para apoiar a pessoa que vai ao hospital. Nós temos que disponibilizar os nossos recursos e dividir aquilo que Deus nos tem abençoado. E essa é a lógica do reino de Deus. Nós não somos donos de nada, somos mordomos. E essa é a perspectiva que a igreja deve ter. O corpo místico de Cristo deve se organizar para atender a essa necessidade. Isso é assistencialismo. Ok, por enquanto, sim. Mas quando der tempo, vamos dar então profissão. Vamos dar recursos para produzir, para reproduzir. Por enquanto, não é tempo de pensar em teologia, em teorias. Vamos falar da prática, temos que fazer alguma coisa. No momento, eu não posso discutir teoria quando a pessoa está a morrer porque não comeu. No momento que ela está a sofrer porque não comeu, eu tenho que lhe dar comida. É isso que tem que acontecer com a igreja. É isso que a igreja tem que fazer. O Estado já está a fazer. Glória a Deus que o Estado está a fazer. E se o Estado está a fazer, vamos apoiar o Estado. E se o Estado está a pedir voluntário, vamos apoiar. Não, eu só vou se for da minha igreja. Está errado. Está errado. Está errado mesmo. Porque você é chamado como filho de Deus para servir a todos aqueles que precisam. Boa. Essa última sua frase me fez refletir uma coisa que eu ouvi, penso que há 2 semanas atrás, ou 3, que dizia mais ou menos de que quando alguém está a se afogar na piscina ou no mar, nós, na verdade, não precisamos de ir lá lhe ensinar a nadar. Chegar lá e dizer, olha, não, bate primeiro as pernas, direito o corpo. Não, quando alguém está a se afogar, ele precisa efetivamente que você atire a boia para ele segurar e conseguir respirar. E, na verdade, hoje, quase todas as instituições estão nessa fase de atirar a boia para que as pessoas consigam respirar. Mas, ainda dentro dessa questão, qual é a sua visão? Eu sei que... e amei por isso, pela sua visão, e esse é um dos objetivos, passar a ideia para todo mundo que nos ouve de que a igreja não são as paredes.
A igreja somos nós, né? É eu, por exemplo, ser uma bênção aqui no edifício onde eu vivo, para as pessoas que vivem ao meu lado. Isso é que é ser igreja. Mas tem também o lado institucional da igreja. Como fica o lado institucional diante dessa pandemia e dos problemas sociais que advêm deles? E eu acho que tu podes falar como instituição, porque fazes parte da instituição, então tu podes efetivamente falar. Certo. Sim, pronto. O Zuro está a falar isso porque sou diácono da Terceira Igreja Batista de Luanda e tenho servido lá nesse tempo e com muito prazer, e Deus tem sido muito bom para conosco enquanto temos estado servindo naquela comunidade. E, por exemplo, a nossa comunidade tem um programa de apoio às viúvas e aos necessitados. Tem um rol de membros que estão nessa condição. Porém, apareceram outras pessoas que não são membros da igreja e manifestaram essa necessidade pela instituição. Nos organizamos, tanto do corpo diaconal como a nível dos outros membros, e conseguimos apoiar. Está aqui o Vanderlei, está a acompanhar conosco a live. Foi muito dinâmico na recolha de contribuição. Zorobabel, em 2 dias nós conseguimos ter dinheiro significativo, ou seja, em 2 dias conseguimos ter cerca de 1 milhão ou mais de 1 milhão de kwanzas para poder apoiar, e conseguimos atender não só necessitados da nossa casa, de outra casa. Eu, Dário, na medida do possível, tem outros projetos de outros pastores amigos, o pastor Sadraque, que não é da Convenção Batista, é da Assembleia de Deus Pentecostal, outros pastores amigos de outras denominações, que se telefonar, se manifestar alguma necessidade, a gente está disponível para servir, porque não estamos a defender bandeiras. E eu penso que a denominação pode e promove para efeitos de organização, porque não estou a banalizar a atividade da denominação, pelo contrário, a organização é fundamental. Nessa altura precisa de se apresentar diante das autoridades, justificar que esse trabalho é organizado, feito por essa instituição, tal. É muito mais fácil trabalhar e convencer as pessoas que estão diante das autoridades, as autoridades que estão nesse momento a coordenar, garantir que se não propaga a doença, que estamos ao coberto de uma denominação, do que simplesmente irmos individualmente. Então, esse papel da organização é fundamental, porque também o próprio controle e outras questões organizativas são fundamentais. Mas não deve haver pretensão da denominação de que o irmão Dário só pode servir aqui, não pode fazer a entrega em outro lugar. Quer dizer, que não há essa exclusividade. Felizmente, graças a Deus, nós não temos esse problema. Pastor Chitende, se estiver a nos ouvir, pode confirmar, é o nosso pastor presidente. Não temos esse problema de exclusividade. Filho, deixa eu falar. Não temos esse problema de exclusividade relativamente tem que ser o projeto da nossa denominação. Pode até existir, e eu acredito que exista. Os homens estão lá, eles podem falhar. Porém, temos de ter essa convicção do reino de Deus, né? O reino de Deus é para além de uma denominação. Então... Boa. Achei interessante essa visão de que não tem... a nossa generosidade não tem endereço. A ação da generosidade do crente não tem um endereço e não é só ali, é em todos os locais. E dentro disso eu pulo para uma questão. O Dário acha que o assistencialismo é algo errado na sua visão? Ok. É uma pergunta bastante colocada desta maneira. É cavilosa, né? Aí já é o advogado a falar. Colocada dessa maneira é cavilosa, porque não parece que haja um absoluto assim já. O assistencialismo pode ser promotor de uma vida parasita. Ok? Eu entendo que o sofrimento muitas vezes também é pedagógico.
Porém, se pudéssemos escolher, nenhum de nós desejaria o sofrimento para seu filho só por desejar. Muitas vezes somos colocados diante dessa condição em que precisamos passar pela necessidade. E nessas situações, nós precisamos de alívio. Estamos à procura de uma mão estendida. Estamos à procura de alguém que nos atenda, que nos responda na nossa necessidade. Porém, do ponto de vista estrutural, na perspectiva de desenvolvimento, na perspectiva de construção de uma estabilidade, de sustentabilidade, o assistencialismo não é um modelo mais eficaz. O assistencialismo gera parasitas, o assistencialismo atrasa o desenvolvimento e o assistencialismo alimenta preguiças, não é? E não é essa a perspectiva de Deus. Não é essa a perspectiva. E se a gente pegar sempre em Cristo como nosso modelo, a gente vai perceber. Se a gente pegar nos apóstolos, a gente olhar para Paulo, não é? Ele agradece à comunidade de Coríntios, sim, que lhe ofereceu e lhe sustentou. Mas ele diz que pronto, quando for necessário, ele preparou umas tendas, vendeu as tendas para ter algum sustento. Jesus foi assistido financeiramente por um conjunto de mulheres que no ministério apoiavam. É assistencialismo? Não era, porque de fato era um apoio à obra ministerial. Mas o que seria assistencialismo? Seria pegarmos toda hora a cesta básica, levamos para o mesmo pobre que tem juventude, que tem vida, que se efetivamente, de repente, você construir nele algum valor, algum talento economicamente reproduzível, ele possa crescer mais do que isso. Meu tio faleceu recentemente e conta-nos a história da vaquinha, não é? Eu vou partilhar só para sua boa memória também e porque é uma história que a mim foi numa altura que eu vim de Lubito para estudar aqui e pronto, ele contou-nos essa história para construir alguma endurance em nós. Havia um grupo de estudantes que foi fazer uma pesquisa numa montanha, encontrou lá naquela cidade, vou fazer a história muito curta por causa do tempo, uma família, e aquela família tinha uma vaca leiteira, e tudo que aquela família tinha, líquido era leite e sólido era queijo, então era aquilo que se alimentava, queijo e leite. Naquela noite o professor levou os estudantes, quer dizer, eles ficaram com os estudantes, mas muito cedo, por volta das 3 da manhã, ele foi, pegou na vaca, empurrou a precipício abaixo. Um dos estudantes viu. Então, eles depois saíram 5 da manhã, foram embora e tal. E o estudante ficou indignado com o professor e com toda a situação. Quer dizer, o único rendimento que aquela família tem, você retira mais esse rendimento e tal. E ele depois se tornou professor. Aquele professor já tinha falecido. E fez a expedição da mesma cadeira, fez a expedição com um grupo de alunos para a mesma zona. Chegou e encontrou uma zona desenvolvida. Tinha comércio, tinha outra coisa e tal, tinha uma vila um pouco mais crescida. Achou estranho, porque ele disse no pensamento dele que no terceiro dia que eles iam morrer, porque a vaca morreu. E ele disse, olha, nós passamos por aqui e tal, há uns 7 anos, e, essa aqui era diferente, o que é que aconteceu? Eu disse, tiveram aqui uma expedição e tal, naquela mesma noite que vocês tiveram e tal, não sei o que aconteceu, a nossa vaca desapareceu, nós tivemos que encontrar maneiras de sobreviver, fomos ter que vender o pouco que tinha, o meu irmão foi ali na comunidade ao lado, trocou alguma coisa e começamos a desenvolver o comércio, ele trouxe cabrito, começamos a cuidar, olha, e hoje estamos aqui. Moral da história, o empurrão da vaca ajudou aqui aquela família desse um passo para frente no seu desenvolvimento. Então, o assistencialismo, nesse ponto de vista, se fosse a perspectiva de depender só daquela vaca que lhe dá o leite, que lhe dá o queijo, e não tem mais nada para reproduzir, e não fazem reproduzir, a Bíblia fala no livro de Gênesis que a autoridade que Deus deu para Adão é para que ele governasse sobre a terra, que ele multiplicasse, que ele frutificasse. E eu penso que essa é a perspectiva de Deus ainda. Deus amou a criação, Deus não despreza a criação. Deus quer que a gente
desfrute dos recursos que a criação tem, quer que a gente desfrute dos recursos naturais, das praias, das florestas, do petróleo, de todas as riquezas que ele próprio colocou disponível. E não é para nos sacrificar, não é para nos falar, olha, seu mauzinho, olha isso, não pode mexer, você é cristão, não mexe. Quer dizer, não é essa a visão de Deus. O nosso Pai, ele cuida de nós como um pai, melhor do que um pai, né, natural. Ok. Bom, tem uma outra ideia que eu tenho cá, nessa perspectiva do assistencialismo. Eu penso que a Bíblia, em termos de excelência, ela promove o assistencialismo das pessoas em necessidade. Ela não faz essa argumentação por ali, mas tem grandes exemplos dos pais de missões modernas que, na verdade, eles promovem um assistencialismo que empodera a pessoa, né? Ou seja, a pessoa não fica dependente do assistencialismo. Isso faz-me lembrar... Talvez tenhamos uma divergência no conceito, talvez a nossa ideia de assistencialismo não seja a mesma. Quando eu falo do assistencialismo, estou a falar de uma perspectiva de apoio que promove a satisfação da necessidade sem colocar ao dispor recursos para garantir a sua sustentabilidade. Ok? É assim, o Zorobabel tem um compromisso de vir buscar pequeno almoço na minha casa. É só isso que o Zorobabel vai fazer. O Zorobabel não se preocupa, vem buscar o pequeno almoço na minha casa. E que tal se o Zorobabel tiver 50 kwanzas e vender bombom com jinguba para ele poder garantir alguma coisa para ele? Bom, outra ideia, por exemplo, em relação aos ministros, bom, eu acho que temos também uma outra lógica, e aqui no caso das missões. E ali a gente fala a história dos levitas e vai perceber que, de fato, havia uma tribo que tinha uma dedicação, claro que já não estamos nessa dispensação, mas nós temos aqui, em termos de valores, essa perspectiva de que quem está ao serviço da obra deve ser sustentado pela obra. Aqui é uma outra perspectiva e não me parece que seja assistencialismo, porque aquela pessoa está a trabalhar e, entre aspas, o acordo que Deus estabelece é que a comunidade de fé sustente essa pessoa e garanta um bom sustento para essa pessoa. Eu penso que não é essa lógica. Quando falamos do assistencialismo, estamos a falar mesmo de pegar um jovem como o Zorobabel, cheio de músculo, quer dizer, não sei se são muitos músculos, mas com muita força, e dizer assim, Zorobabel, venha todos os dias buscar um prato de papa e é tudo o que você precisa. E o Zorobabel vem buscar o prato de papa, passa o dia todo sentado em casa, depois volta no outro dia buscar o prato de papa. Biblicamente, a ideia está ligada à questão de ajudar quem está em dificuldade. Certo. Isso ali é que eu defendo que é rúbrica do cristianismo. De que, efetivamente, nós temos que assistir as pessoas em dificuldade. Mas não vamos fomentar sanguessugas dentro da igreja. Isso não é de Deus e nem é bíblico. E eu estava a dar exemplo da igreja na qual eu sou membro, de que no início tinha uma pedreira. E o missionário, o que ele fazia? Ele ensinava as pessoas a trabalharem com pedras. Por quê? Uau. Porque dali vendia-se as pedras e essas mesmas pedras geravam sustento tanto para a obra, tanto para as pessoas. Então, vai ver que esses modelos, hoje, olhando para a igreja, acabamos não encontrando um modelo eficaz e que simplesmente, às vezes, descuramos indo na lógica de que não vamos criar sanguessugas, então não dá, depois aquela irmã perdeu o marido, ela tem força, então ela que trabalha, mas a orientação bíblica é o apoio da irmã. Então é uma das coisas que eu também gostaria de te ouvir a falar, da igreja esquecer-se de que tem que de facto assistir, e por não ter um modelo de assistência, ela acaba descorando de forma geral do que ela tem que fazer. Eu penso que a questão é exatamente essa, Zorobabel, e acho que toca num ponto essencial. A questão é exatamente a referência.
as sociedades, ou seja, o ambiente onde o homem vive, acho que a natureza do homem leva-ele sempre a escolher polos, não é? 8 ou 80, dificilmente consegue ter esse equilíbrio, né? Por exemplo, nós vemos na igreja muito essa ideia, e estou a falar da igreja onde eu sou, muito essa ideia de que não podemos alimentar parasita. Pronto. Graças a Deus, na nossa igreja tem muitas pessoas, quer dizer, felizmente as pessoas são economicamente ativas e têm normalmente uma fonte de sustento, grosso modo, a maior parte dos membros. Então, a filosofia nesse ambiente é um pouco também de que não podemos promover e tal. Porém, se a gente tiver de fazer um processo, uma campanha de evangelismo, essa nossa visão da nossa igreja pode nos cegar para a situação, por exemplo, da dependência química que o jovem que estamos a pregar o evangelho tem, que demanda um outro tipo de atenção, que demanda a gente recuar um pouco nesse nosso padrão de exigência, porque aquela pessoa precisa de uma outra atenção, precisa de ser assistida mesmo, não é? E enquadrar isso, em que circunstâncias nós vamos olhar, porque na Bíblia vamos encontrar textos em que vai dizer, olha, as viúvas, mas aquelas que não possam se casar, aquelas que ainda estão em idade de casar, não é bem esse o tratamento. Bom, temos esses modelos para a organização da igreja, mas a lógica, o amor é o nosso denominador comum. Se a gente vai manifestar amor, e o amor não tem limites, o amor nos leva a perdoar, o amor de Deus nos alcançou quando nós não merecíamos, e da mesma maneira que nos alcançou como nós não merecíamos, nós devemos entender que nós devemos reproduzir essa graça para as outras pessoas. Não reproduzir, se calhar estaria teologicamente errado. Devemos estender essa graça, porque a graça não vem de nós, vem dele. Então, estender essa graça que nos alcançou. E nisto, vamos ter que sim, que assistir pessoas que não vão poder ter como reproduzir, que vão ter de receber mesmo, que vão ter de merecer o nosso apoio mais assistencialista. Boa. Como sabe, nós hoje nos queixamos, como igreja, nos queixamos da sociedade. A sociedade está mal, e há uma lamentação coletiva da igreja contra o social. Na sua opinião, quais são as estratégias que nós poderíamos usar para haver uma restauração da sociedade? A igreja ser interventiva a partir da ideia do evangelho para que possa efetivamente transformar essa sociedade que nós vivemos, maior parte das vezes, a lamentar. Os políticos não prestam, tem muita violência, mas então a igreja... Eu penso, Zorobabel, não tenho estratégia, infelizmente, desculpa ter que desapontá-lo, mas se a igreja entender que o mundo é o seu campo missionário, se a igreja entender que a sociedade onde está inserida é o seu campo missionário, talvez a coisa mude. Se eu sentir que eu sou agente de Deus para a transformação do ambiente onde estou envolvido, se eu não transformar, eu vou lutar por ser perfume agradável, influenciar. Não é só para mostrar louvor, não, pelo contrário, é para que o evangelho, a boa notícia chegue. Zorobabel, nós catalogamos as pessoas que merecem o nosso amor e as que não merecem o nosso amor. Nós catalogamos as pessoas que se são do credo tal, já é um perdido a nascença. Esquecemos que nós fomos os perdidos e alguém nos alcançou. E a sociedade, a expectativa da criação não é outra. A expectativa da criação, tudo que Deus criou, está à espera que os filhos de Deus, gerados pelo sangue de Cristo, transformados
em novas criaturas e semente e embaixadores de Cristo possam se revelar. E se revelar não é... Bom, é bom o evangelismo, vamos continuar a evangelizar, vamos continuar a fazer, e devemos, e vamos sempre anunciar o evangelho. Aquela frase que diz, prega, se for possível, abra a palavra. Eu não sei se está correta, acho que não está correta. Porém, sim, somos chamados a anunciar o evangelho, a pregar, a ensinar o texto bíblico. Sim. Porém, se esse ensino é um areópago apenas, que vestimos uma roupa e depois descemos as escadas do areópago, somos iguais àquilo que nós estamos a condenar, não tem nenhum efeito. Então, o que muda para que a igreja possa ser luz no lugar onde ela está, ela pensar que ela deve ser essa luz para aquele lugar. A igreja deve pensar, bom, eu sou luz, eu sou promoção de organização, eu sou modelo de disciplina, eu sou modelo de obediência, sou modelo de boa gestão. Então, como é que a igreja vai ser se o pastor guarda o cartão de multicaixa da igreja? Sou modelo de... Ou seja, tudo aquilo que é o reflexo de Deus, tudo aquilo que é reflexo da imagem de Deus, a igreja é chamada a manifestar. E se a igreja fizer isso, certamente consegue alcançar. E a gente percebe nas missões evangélicas, nas missões católicas que a gente vê onde se desenvolveram os pensadores, essa obra da escola que estava lá naquela comunidade, ela teve impacto na geração de uma nova mentalidade, uma mentalidade de pessoas que lutaram pela independência do país, uma mentalidade de pessoas que lutaram para uma dignificação. Dar isso aqui é sociologia, pode até ser, mas é um impacto. Se a gente canalizar esse impacto à luz do evangelho, a gente terá um impacto bem melhor, não é? Então, é por aí. Ok. Irmão Dário, já estouramos o nosso tempo. Como eu disse, conversar com amigo é um bocadinho complicado, né? Porque tem aí algumas coisas que já andamos aí a tratar e tal. Mas queria efetivamente dar-lhe mais ou menos 1 minuto para adicionar alguma coisa que não disse e que queira dizer. Zorobabel, muito obrigado, meu irmão. É um privilégio. E se as pessoas nos ouvem aqui nessa live e perdem a oportunidade de saber a razão de nós fazermos uma live como essa, então é o tempo de repor o esclarecimento. Há uma verdade. Estando nós mortos nos nossos próprios delitos, pecados, Jesus veio até nós. Morreu a morte que nos era devida para que nele pudéssemos ter vida. Sendo regenerados na sua morte e ressuscitados com ele, pela confissão que fizemos de reconhecer a nossa condição de pecadores e aceitar a vida dele e o senhorio dele, ou seja, a governação da nossa vida por meio dele. Também devemos, ou seja, a partir desse momento somos chamados a reproduzir o que ele fez por nós. E o que ele fez por nós, sim, nos deu acesso à eternidade. Sim, nos deu acesso a sermos filhos de Deus e a merecermos, a participarmos das promessas que temos em Deus. Sim. Colocou em nós o penhor do Espírito Santo. Sim. Porém, o propósito disto tudo não pode acabar, porque a essência dele é o amor. Então, a essência que nos é característica, sendo dele, agora também é amar. E a ação social da igreja nada mais pode se traduzir senão na expressão do amor de Deus. Porque a igreja é a noiva de Cristo. É aquela que representa a autoridade, a legalidade, a identidade de Cristo. Então, ela deve ser apresentada. Onde Jesus chegou, mudou o paradigma. Ele disse, vocês ouviram falar que se matar, aquele que matar cometeu pecado. Eu digo, não precisa matar, desejar mal. Ele elevou a fasquia da justiça. Ele esclareceu a justiça. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente deve promover que o nome de Deus seja glorificado. E o nome de Deus está acima das bandeiras denominacionais. O nome de Deus está acima de qualquer ideologia
ocorrente calvinista ou arminiana está longe de qualquer outra perspectiva. O centro chama-se Cristo e ele deve ser a nossa identidade. Como igreja, somos chamados a dar respostas, sim. Somos chamados a responder à necessidade do órfão, da viúva, mas também temos a necessidade. Irmão, irmã, você que tem uma empresa, que possa abençoar a vida de alguém. Não dá emprego só porque a pessoa é da tua igreja, não. Mas se você puder abençoar, seja uma bênção na vida das pessoas. Pensa que você tem nas suas mãos riquezas para efetivamente ser uma bênção na vida das pessoas. Bom, eu penso que em termos de resumo, é isso. E a igreja não deve ficar tímida e presa nas quatro paredes do templo. A igreja tem que dominar a comunicação social. A igreja tem que influenciar a política. A igreja tem que influenciar o desporto. A igreja tem que influenciar a cultura. Tem que colocar saúde. Tem que retirar a exposição da nudez. Tem que colocar a dignidade da pessoa, do intelecto, da capacidade criativa. Sim, a igreja é chamada para isso. Boa. Então foi mais uma conversa pontual, mas agora já para terminar, eu sei que o irmão Dário tem 2 livros para partilhar conosco, para sugestão de leitura. Vamos lá, qual é o primeiro? Ok, o primeiro está aqui comigo, os outros 2 não estão. O primeiro é o livro que... Onde é que está a câmera? O livro que transforma as nações, é Loren Cunningham, fundador da Jocum. O segundo é Modelo Social do Antigo Testamento, Landa Cobb, pronto, é das mulheres missionárias que mais tem testemunho nesse domínio e também é uma das fundadoras da Jocum. O outro que eu recomendo, por acaso não sei quem é que retirou da minha estante esse livro, que eu procurei por ele não encontrei, é o de René Padilha, Missão Integral. No fundo, é uma pequena súmula. Essa visão que eu apresento aqui, partilho com os irmãos, eu que tenho estado a beber nos últimos 6 anos que tenho esse livro, que tenho estado a consumir esse livro. Pronto, são livros que traduzem muito e falam muito sobre o poder do Evangelho na transformação das nações. Fala do chamado da igreja como discipuladora das nações. Ok. Obrigado, irmão Dário. Eu aumento também, como sugestão, Leonardo Boff. Ele é teólogo nessa perspectiva social, é católico, ele é muito profundo também nessa questão da missão social da igreja. E além da própria missão integral, que tem muitos vídeos no YouTube em português, do próprio René Padilha. Então recomendamos tudo isso para quem quiser crescer mais em termos de perceber sobre missão social da igreja. Bom, a nossa missão é Cristo. Ok? A nossa missão é levar a palavra, não levantar bandeiras, mas levar o evangelho. E temos um único objetivo, que a palavra chegue a todo mundo e todo mundo consiga tirar alguma coisa para que possa transformar a sua própria vida. Amanhã estaremos de novo aqui presentes, já alistei, não quero ser muito longo, mas amanhã teremos uma senhora aqui para nos falar na visão feminina o que as senhoras estão a fazer durante a pandemia. Qual tem sido o papel das mulheres dentro do lar num tempo de pandemia? Que Deus possa nos abençoar. Irmão Dário, Deus abençoe aí a sua família, que continuas a ser essa bênção, não só para aqueles que estão contigo, mas para todos. E nós que convivemos contigo sabemos exatamente que tu tens autoridade para falar sobre missão social da igreja. Então, não é uma autoridade que todo mundo vê, mas que quem convive contigo efetivamente consegue fazer isso. E não é de agora, é de há muito tempo atrás. Nós poderíamos contar aqui várias coisas, mas é uma pessoa que tem servido de uma bênção enorme para as pessoas que convivem consigo. Deus abençoe a sua família, que Ele possa continuar a ampliar
a sua sabedoria, a capacidade de lidar com os outros e que tudo de bom possa acontecer e agora pode ir brincar com as crianças, porque foi a promessa como que fizeste para te prometi. Ok, valeu, muito obrigado. Grande abraço, Deus abençoe. Até amanhã. Ok, valeu, força.